da Constituição, seria possível conhecer dos artigos que merecessem reforma. Para tanto, era necessário tão somente que tal proposição fosse feita por escrito, com origem na Câmara dos Deputados, e tramitasse como qualquer outra lei. Admitida a discussão e vencendo a necessidade da reforma, seria expedida a lei ordenando que a legislatura seguinte tivesse especial faculdade para efetivar a pretendida alteração ou reforma. Obedecendo a este rito, foi proposta a reforma constitucional consubstanciada no ato adicional de 1834. Em 1834, a regência trina de escolha da Câmara dos Deputados transformou-se em regência una de eleição provincial. O Conselho de Estado foi extinto e os conselhos provinciais, previstos em 1824, transformados em assembleias provinciais. Minutinho, por favor. Para um melhor entendimento da centralidade da criação das assembleias provinciais, é necessário voltar alguns anos, mesmo em relação à própria Assembleia de 23. Assim agradecia, em 3 de junho de 22, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro ao príncipe regente Dom Pedro a convocação de uma Assembleia Geral Constituinte Legislativa para o Brasil. Vós, Senhor, que o primeiro entre todos os príncipes de constitucional e soberbo título tomais gostoso, e amigo da liberdade dos povos vos declarais, vós, Senhor, que defender jurais o Brasil para que não mais volte a ser colônia, nem escravo, e o sistema constitucional protegeis que o Brasil adora, anjos sois da paz e do céu mandado, que liberdade e segurança nos trazeis, as ciências, proteção, apoio às artes, florescência ao comércio e à lavoura, a virtude abrigo, a todos alegria, ventura e prosperidade, adoração à pátria e a vós glória. Só vós sabeis do povo os direitos inalienáveis. Se a convocação da Assembleia não significava necessariamente, em junho de 22, a inevitabilidade da separação, a possibilidade de uma Constituição votada no Brasil respondia às demandas das províncias, que não se viam atendidas pelos deputados portugueses. As autonomias ou franquias provinciais estiveram no centro das preocupações e dos debates, não só das elites brasileiras, como também dos deputados enviados às Cortes de Lisboa. A fuga da família real trouxera, em 1808, para as partes do Brasil, a proximidade da corte, experiência sintetizada por Maria Odila Leite da Silva Dias na famosa expressão a interiorização da metrópole. Se essa novidade permitiu, por um lado, o entranhamento dos interesses do Centro-Sul com os reinóis recém-chegados, por outro, significou para o restante da América Portuguesa um esbulho muito mais próximo e eficaz por parte da dinastia reinante. É nesse quadro que se insere, por exemplo, o movimento de 1817, reprimido por Dom João VI, pronta e eficazmente. Se a chegada da família real significara a inserção da metrópole dentro da América, fazendo-se presente de forma muito mais avassaladora do que em vários momentos da experiência colonial, a Revolução do Porto foi responsável por introduzir outra novidade também transformadora. As juntas provinciais, que funcionaram em alguns casos quase 2 anos, a partir de fins de 1821, foram a primeira experiência de governo provincial na história dos territórios da América Portuguesa. Com o estabelecimento das Cortes de Lisboa, havia a expectativa de se manter a autonomia conquistada a partir da Revolução. O andar dos trabalhos, contudo, mostrou que parte dos deputados portugueses não estava disposta a garantir aos representantes brasileiros suas demandas. Nessa conjuntura, o chamamento da Constituição por Dom Pedro foi justamente o aceno de que a união em torno do governo do Rio de Janeiro poderia significar a manutenção das franquias recém-conquistadas. De certa forma, essa franquia se consubstanciava no projeto de 23, na preeminência do poder legislativo, bem como na moldagem que se anunciava para o poder judiciário. Contudo, com a carta outorgada de 24, o legislativo e, portanto, as províncias perdiam parte de seu poder vis-à-vis a introdução do moderador, ainda que fossem previstos conselhos provinciais. Cada província teria, então, um conselho, com 21 membros nas províncias mais populosas e 13 nas restantes, eleitos todos pela mesma maneira dos deputados e senadores. Porém, a tais conselhos era vedado legislar sobre os assuntos de cada província. Cabia a eles, nesse caso, tão somente enviar projetos de lei que poderiam ou não ser aprovados pela Assembleia Geral. Da experiência das juntas restava, portanto, muito pouco. Após a abdicação de Pedro I, com a assunção dos liberais moderados ao poder,
colocou-se em questão a necessidade de uma reforma constitucional. Ainda que se tenha ventilado e discutido a possibilidade de acabar com a vitaliciedade do Senado e de se introduzir a palavra federativa na definição da monarquia constitucional brasileira, tais alterações não foram aprovadas como pontos de emenda constitucional. Em 1834, portanto, tal como autorizado por lei de 1832, os conselhos de província foram transformados em assembleias provinciais, com a atribuição de legislarem sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica da província, a polícia e economia municipal, as despesas municipais e provinciais e os impostos para elas necessários, a criação e supressão dos empregos municipais e provinciais, entre outros. Ficava a cargo dos representantes das províncias atribuições antes da Assembleia Geral do Império, bem como faculdades até então pertencentes às câmaras municipais, além de alguns atributos do imperador. A interpretação do ato adicional, em 1840, manteve a maior parte das reformas de 34 inalteradas. A modificação fundamental dizia respeito justamente à redefinição do que seriam considerados empregos provinciais e municipais, questão posta pelo ato e que em 1835 já era considerada problemática. Naquele ano, o ministro da Justiça assinou um decreto dando instruções aos presidentes de província em que, apesar de reconhecer que o ato adicional dera às assembleias a faculdade de criar, alterar e suprimir empregos provinciais e municipais, recomendava que se observasse o quão nocivo seria a regular administração da justiça e mesmo ao direito das partes, que elas alterem, por qualquer maneira, as atribuições que competem às autoridades judiciárias, pelo transtorno e confusão que semelhante medida imprimiria no sistema judiciário. A partir da interpretação, seriam empregos provinciais e municipais tão somente aqueles criados por lei provincial, ou seja, todo o edifício judiciário criado por lei geral só poderia ser alterado pela Câmara e pelo Senado do Império. No mais, todas as atribuições das assembleias provinciais, tal como definidas em 34, foram mantidas mesmo com a interpretação de 1840. Entre eles estavam justamente aqueles relativos a quem seriam os brasileiros, ou como ficou depois estabelecido, uma vez que a Carta de 24 acatou o que fora decidido pelos deputados, os cidadãos brasileiros. A Constituição já começava em seu primeiro título definindo que o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Seu segundo título explicitava, então, quem seriam os cidadãos: todos os nascidos no Brasil, ingênuos ou libertos, bem como os nascidos em Portugal e suas possessões e que já residissem no Brasil quando de sua independência. Ao se proceder à comparação entre o projeto de 23 e a Carta de 24, há pequenas diferenças que merecem ser destacadas a respeito desse ponto. Primeiramente, o projeto de 23 considerava que seriam brasileiros todos os escravos que conseguissem alforria, uma vez que não se mencionava que esses escravos tivessem necessariamente que ter nascido no Brasil. O projeto abria a possibilidade de que escravos trazidos ao país depois de 22 conseguissem seu reconhecimento como brasileiros. Em 24, contudo, mencionava-se apenas os nascidos no Brasil, ingênuos ou libertos. Nada se falava dos escravos. Na Carta de 24, frente à descrição de quem seriam os cidadãos brasileiros, é possível entender que, se estavam aptos a serem cidadãos aqueles provenientes de Portugal e suas possessões e que já habitavam no Brasil quando da independência, também estavam contemplados os escravos trazidos de portos controlados por Portugal e posteriormente alforriados, porém, apenas aqueles que tivessem chegado ao país até a data de sua separação política. Essa indeterminação da Carta deixava, portanto, em suspenso se os escravos trazidos após 22 e depois disso alforriados seriam considerados brasileiros ou africanos. Se fossem considerados africanos, teriam, então, que pedir sua naturalização. Ainda que não se perceba uma linha de continuidade na interpretação dessa questão, em alguns momentos houve uma política deliberada de repatriamento dos africanos libertos, fundada justamente no entendimento de que não seriam brasileiros. Isso ocorreu com frequência após a Revolta dos Malês, em 1835, que levou, inclusive, a Assembleia Provincial da Bahia a aprovar uma lei que regulamentava a deportação dos africanos libertos. Vale destacar que, nos últimos anos da década de 20, e, na verdade, durante todo o período do chamado tráfico ilegal,
a entrada de africanos fora comparativamente muito maior do que nas décadas antecedentes, disseminando o medo da africanização.